Boa noite a todos. É sempre um prazer estarmos aqui nesta casa reunidos para ampliarmos os nossos conhecimentos a respeito da doutrina espírita, para nos revermos. É tão bom, né? Nos reencontrarmos, nos cumprimentarmos, poder olhar nos olhos uns dos outros com carinho, com amor, com união e também podemos renovar as nossas energias, né? Nós vivemos uns dias atribulados, né? Todos nós sabemos que a vida não está fácil, somos bombardeados com informações, na maioria das vezes não tão agradáveis, porque as boas notícias não são tão vinculadas pelos meios de comunicação, as más notícias dão mais ibope, então a gente acaba se sentindo um pouco abalado por conta disso tudo. Mas graças a Deus que a gente tem essa escola, esse hospital de almas, essa casa de luz, onde a gente vem renovar as nossas energias, onde a gente consegue nos relembrar da nossa verdadeira caminhada, né, na nossa busca aqui na Terra, e todo o restante acaba sendo menor diante de tudo isso. Como nós fazemos todas as semanas, nós estamos divulgando esse livro, Fundamentos da Doutrina Espírita, que é distribuído gratuitamente aqui pela casa, um oferecimento da USE Piracicaba. E esse livro contém, né, como o seu próprio título já informa, os fundamentos dessa nossa doutrina. E aqueles que desejarem levar, podem ficar à vontade, pegar ali na mesa, levar para si mesmo, levar para os amigos. Com certeza, ele vai trazer muitos esclarecimentos a respeito da doutrina espírita. Hoje nós teremos a palestra do senhor Juca Carletti, nosso companheiro Juca, e ele vai falar de um tema que para mim particularmente agrada bastante, que é a simplicidade. Quando nós começamos a idealizar esta casa, bem lá atrás, até mesmo como um sonho distante que a gente nem imaginava que pudesse se concretizar, um dos principais pilares que a gente sempre colocava que deveria existir aqui era a simplicidade. Porque nós todos acreditamos que é na simplicidade que nós podemos fazer a prática do amor na sua forma mais brilhante, mais luminosa. Podem perceber que tudo na nossa vida que é feito na simplicidade nos traz mais alegria, né? Quando a gente começa a complicar demais, começa a querer incrementar demais, a gente já começa a ficar um pouco mais tenso, mais ansioso, e as coisas até perdem a sua essência. Então, a simplicidade é a base de tudo mesmo, e a gente gosta muito disso aqui nessa casa, até porque Jesus, com toda a sua grandeza, pregou com a maior simplicidade, quando poderia ter utilizado da maior sabedoria que lhe era própria. Então, com certeza a palestra de hoje vai nos trazer muitas informações importantes, relevantes, nos lembrar do quanto a simplicidade precisa estar presente na nossa vida, nos nossos pensamentos, nas nossas ações. Então, que todos nós tenhamos uma excelente palestra, né, que o mentor do Juca o intua, como sempre faz, para que ele possa transmitir a reflexão dele da melhor forma. E para isso vamos juntos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer pelo nosso dia, agradecer pelo pão à nossa mesa, pelo teto que nos abriga, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelas nossas dificuldades também, porque uma das coisas que a doutrina nos ensina é que é na dificuldade que nós nos fortalecemos e aprendemos as lições que são mais valiosas na nossa trajetória. Então, que possamos aproveitar as energias desta casa, a presença dos mentores aqui nos auxiliando, e que possamos retornar com essa lição que iremos ouvir sobre a simplicidade, bem esclarecida na nossa cabeça e no nosso coração, e também com as nossas energias renovadas. Que assim seja. Juca. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva na noite de hoje.
Como a Lu disse mesmo, a simplicidade. Essa simplicidade, eu estava dando uma lida, olhando algum material sobre isso daí, dentro dos informativos da doutrina, é muito interessante. Ela, além dessa simplicidade que nós vamos falar um pouco hoje, ela tanto do lado terreno nosso, como do lado divino. Ali vai dar para nós vermos a grandiosidade da simplicidade, principalmente no lado divino. Que muitas vezes nós não temos nem noção do que nos espera, porque tem relatos aqui, não são coisas minhas, porque tudo que está aqui foram retirados das obras. Então, eu estou praticamente compilando e nós desenvolvendo o nosso dia a dia junto com a simplicidade. Simplicidade, ela é diferente de ingenuidade. Porque muitas vezes nós fazemos uma confusão, quando eu falo assim, olha, a pessoa tem um jeito simples de ser, nós falamos que aquela pessoa tem uma simplicidade. Sim, não deixa de ser uma simplicidade. Aos nossos olhos terrenos, com certeza. Isso é bom? Com certeza. É um atributo daquele espírito, esse jeito simples de ser. É muito interessante quando nós buscamos refletir em cima da simplicidade. Tem uma frase do Emmanuel, para nós, antes de adentrarmos, que diz interessante, que diz assim: a fórmula mais segura para a nossa ascensão espiritual a cada dia é um tanto mais com Jesus e um pouco menos com o meu velho eu. Exatamente. É aí que nós vamos caminhando para a simplicidade. Pouco mais com os ensinamentos do Cristo e deixando um pouco o velho eu. Que nós sabemos que nós estamos vindo, vamos dizer assim, de uma caminhada progressiva, evolutiva. Ainda temos muitas coisas para nos ajustar, mas estamos no caminho certo, do jeito certo. Tudo que necessitamos para a nossa progressão, nós temos. Porque o Pai, de amor, bondade e justiça, Ele nos dá todas as condições necessárias a cada encarnação nossa para que nós possamos vir e procurar. Eu sempre falo, uma das minhas preocupações aqui é errar quanto menos. Porque eu falo assim, eu só quero acertar. No meu nível de esclarecimento, nós temos que buscar, no meu estou dizendo. Cada um tem o seu. Eu procuro errar menos, porque ainda eu sou um espírito ainda de terceira ordem. Tenho muito o que aprender ainda a desenvolver. Então, um dos objetivos é nós errarmos quanto menos. Quanto menos, porque já fizemos bastante erro ontem. Então, quer dizer, hoje também nós trabalhamos para isso. Kardec, como ele é considerado o herói da simplicidade. Por quê? O apóstolo da codificação, como nós sabemos, ele não só escreveu as codificações, ele codificou a doutrina. Kardec, tanto é que ele estudou, ele analisou, ele fez vários experimentos para divulgar o que ele estava acolhendo. Então veja a simplicidade de Kardec para ele, porque não foi uma coisa da cabeça dele, era só ele com os espíritos ia conversando e colocando, não. Nós sabemos que vinham informações de muitos outros países. Teve informação que chegava meses para chegar uma informação dele. Mas essa psicografia veio do outro lado do continente. Então, esperar chegar tudo isso daí com grande detalhe, tudo escrito a pena. Tudo escrito a pena. Nem digitado era. Então, veja o compromisso. Dá para nós fazermos uma reflexão hoje. Já calculou Kardec no dia de hoje para codificar a doutrina? Daria certo? Já pensou o zap de Kardec como ficava? Todo mundo bombardeando, não, o certo é isso, não sairia. Por isso que chegou nesse momento, lá em 1860, por aí, que veio chegando essas informações um pouco antes, para ele vir elaborando essa ideologia. Então, por isso que não tinha como se comunicar, porque se tivesse a comunicação aberta hoje, nós chegaríamos aqui e falaríamos, não,
Kardec, lá no Caminheiros veio uma comunicação disso. Nós mandávamos para ele. E não é assim. Então veja a simplicidade dele compreender tudo isso daí. Ele também foi criticado por não divulgar certas matérias, porque ele não viu coisa coerente ali com conteúdo. Então veja o trabalho árduo que teve Kardec nessa caminhada. Só nesse período de codificação, aproximadamente aí, são 13 anos até ele chegar a conhecer. Ele foi deixado na mão, é só quem já assistiu o filme dele sabe. Pessoas que estavam junto com ele ali, os deixou na mão. Então veja, que por isso que fala que ele é considerado um dos heróis da simplicidade, Kardec. Por toda essa dedicação, todo esse esforço, porque ele compreendia todos, tanto o que era favorável, o que não era favorável às críticas. Ele não se prendia nisso, ele ia, e tanto é que um tempo tão curto, se nós pararmos e pensarmos um pouco, tudo que ele deixou das obras da codificação. Quem conhece a Revista Espírita sabe que ali, veja só naquelas 12 revistas, o que tem ali, mês a mês, você preparar tudo. Hoje, muitas vezes, nós falamos assim, faça um artigo para mim para agosto, setembro. Vou ver se eu sobrar um tempo, eu escrevo um artiguinho. Veja, todo mês ele com esse compromisso, formando, trabalhando. Então, veja o trabalho árduo, fora as outras obras da codificação. E sem contar com o trabalho paralelo, batendo em cima dele, da descrença, tentando denegrir. Então, quer dizer, veja o quanto foi difícil essa caminhada de Kardec, mas ele venceu o bom combate. Então, quando fala-se da simplicidade, ele usou muito bem esse lado da simplicidade e dessa compreensão. E falando da revista Espírita, na revista de maio de 1863, não é uma psicografia, é mais um diálogo do espírito. Felipe Vernois, não sei se essa é a pronúncia certa, né? O meu francês não chega a tanto assim, né? Mas é o que tem. Tem narrado nessa revista uma parte, esse conteúdo é maior, mas selecionei só uma parte dele que é interessante. Olha o que o espírito diz, já no plano espiritual. Estou de posse de um poder desconhecido pelos homens. A imensidade nos pertence. Posso compreender melhor a Marte. Minhas sensações não são obscuras. O que é divino em nós é de uma simplicidade extrema. Porquanto é grande, é simples, a grandeza é o verdadeiro elemento do espírito. Olha que mensagem fantástica que fala, o quanto, porque nós sabemos que aqui encarnados, nossas sensações, nós somos bastante limitados aqui. Nem tudo é aberto para nós. Nós temos muita coisa aqui arquivada dentro de nós, mas com o véu do esquecimento, muitas coisas são abafadas, porque senão poderia até nos atrapalhar aqui na nossa caminhada. Mas, quando nós retornamos, lógico, tem uma reticência aí, um espírito que tem uma consciência, nem todos retornarão assim desse jeito, mas aquele espírito que já tem uma consciência, ele tem esse sentimento que deslumbra quando retorna ao plano espiritual. Aí que ele fala, ele vê a grandiosidade do poder divino que nós temos, que nos envolve. Só que quando nós retornamos aqui encarnados, muitas coisas, como diz, uns falam, as janelas foram fechadas, outros dizem, foram abafados muitos sentimentos nossos, tudo. Para quê? Para que nós temos uma programação reencarnatória. Então, quando a gente chega aqui, para que a gente venha e ver se conseguimos colocar o que projetamos. Porque se vier tudo aberto, assim já é fácil nós sucumbirmos, nós pegarmos outros caminhos, imaginemos com tudo aberto. Daí nós não iríamos, tanto é que eu estava vendo aí, até relatos de alguns espíritos,
dizendo que pedia, e quando eu retornar agora na próxima encarnação, eu quero isso. E falou, não dá para conceder, porque isso daqui já é difícil você colocar. É que naquela ânsia, naquela vontade de aprimoramento nosso, isso não vai ser difícil com nós, porque o pouquinho que nós conhecemos da doutrina, que vai nos fortalecer para nosso retorno, nós vamos, eu falo por mim, nós vamos chegar lá e falar, não, eu quero ser isso, fazer isso, porque aquela angústia, aquela vontade de vir e colocar em prática, mas a espiritualidade sabe a carga necessária para nós. Porque quando nós chegamos aqui encarnados, ou em outros planetas, nós não sabemos no qual, nós podemos escapar, porque nós vamos deparar com um monte de situações. E daí nós começamos a pegar gosto por outras situações, e daqui a pouco, olha no dia de hoje que nós vemos aí muitas pessoas sucumbirem na sua caminhada espiritual. Ontem eu fiquei sabendo de uma pessoa que desencarnou, infringindo a lei divina, uma decisão própria. É triste nós vermos isso. Jovem, 29 anos, bem estudado, família de posse, e daí? Então veja que veio com uma programação fantástica, certo? Com todas as condições necessárias, mas infelizmente teve motivo não sei o qual que enveredou para o outro lado. Então é triste nós vermos isso, e isso daí acontece com frequência. É aí que nós vemos que está faltando mesmo um pouco, como diz esse espírito, a hora que retornar, nós temos que buscar esses tesouros, como ensinou Jesus, os tesouros divinos, porque ali ladrão, traça, ferrugem não mexem. É esses tesouros que nós temos que estar aglutinando em nós. O Evangelho é um livro divino. Enquanto ficarmos presos na cegueira da vaidade, do egoísmo, será difícil a compreensão do Evangelho. Porque muitas vezes quando a gente lê o Evangelho, fazemos o Evangelho no lar, tudo, e temos uma certa dificuldade de compreensão do Evangelho. Porque ainda temos esses sentimentos aqui dentro que nos atrapalham, que nos faz ver de outra forma, porque muitas vezes nós estamos lendo, a gente vê algumas coisas e fala assim, mas será que é isso mesmo? Veja hoje quantas pessoas, tem muitas pessoas falando que tem muita coisa que está lá, está ultrapassado, tudo, eu não consegui enxergar nada disso, mas tem pessoas que dizem isso. É uma pena, porque se isso estiver ultrapassado, o que está atualizado em nós hoje? Dá para nós tirarmos as referências para quem seguir? Os influencers aí dos Facebook, do YouTube, essa turma é uma referência para nós? Então veja que tanto já se passaram mais de 2 milênios, estão ainda para nós isso daí. Ainda buscamos isso daí para nosso fortalecimento. Agora, quando despojarmos, daí sim veremos a grandeza dos ensinamentos. Quando nós despojarmos a visão verdadeira de um evangelho, por isso que quando fala, até a nossa casa tem aí essa frase na frente, que é espírita, amai-vos, instruí-vos, que é o estudo. Como a Lu disse, também uma das premissas da nossa casa foi isso daí, nós focarmos nos estudos. Para quê? Essa importância de estarmos juntos, conversando, estudando, trocando ideia, às vezes falávamos, tem uma dúvida disso, uma dúvida daquilo. É isso que é bom, é nós buscarmos esse esclarecimento. Isso é muito bom para nós, porque é aí que nos força um com o outro a buscar um pouco mais. Falar, eu vi isso daqui, tem isso daqui, legal. Então, veja como que é esse mecanismo que a espiritualidade põe em nossas mãos, nos dando como oportunidade. Porque o próprio Jesus, quando disse, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Quantas verdades, muitas vezes, estão aos nossos olhos e não conseguimos enxergar? Por quê? O nosso egoísmo, o nosso orgulho, fala, não, mas isso daqui não é certo. Isso daqui que colocaram, eu tenho uma dúvida em cima disso. Nós temos uma dúvida.
por falta de conhecimento, por falta de humildade, por falta de simplicidade, de nós buscarmos compreender realmente os ensinamentos que estão ali. Nós sabemos, como muitas pessoas dizem, mas o que está nos evangelhos não foi Jesus, foram os apóstolos que escreveram, Jesus só falou, mas aquilo ali teve bastante tempo. Isso é para deturpar. Porque vamos ser sinceros, vou fazer uma pergunta para todos nós aqui. O que está escrito até hoje, tudo que nós lemos dos evangelhos, independente que foi Jesus, não falou, se foi Pedro, Paulo, João, Tiago, André, tudo aquela turma lá, que comentaram. O que de ensinamento que estava lá, que estão lá, que nos atrapalhou na nossa caminhada? Eu até hoje, tudo que eu procurei seguir, eu vi resultado positivo. Não teve uma coisa que eu vi lá de ensinamento, falar, nossa, tá lá no evangelho, mas eu fui fazer lá e deu para trás, deu tudo errado o que estava lá ensinando. Então isso já é um código de ética moral para nós espíritos, que ali estamos no caminho certo, as informações estão ali, mas infelizmente muitas vezes não conseguimos absorver tudo. Isso é normal, porque ainda somos espíritos de terceira ordem. Nós vamos chegar uma hora de compreender o evangelho na sua íntegra, mas hoje nós vamos absorvendo um pouco aqui, um pouco ali, e assim a nossa caminhada. Quando rogamos frases do evangelho com a nossa força, perseverança, suor, paciência, isso é adubo que vai fazendo a semente germinar, formar flores, onde nos dará formar árvores, onde nos dará flores e frutos. Uma semente, vemos grande potencial a desenvolver. Quando cuidamos, ela se desenvolve. E o que era potencial se transforma em uma potência. Olha que analogia legal que eu achei essa da semente. Realmente, se nós olharmos uma semente de um pé de árvore, por exemplo, quantas árvores tem? Sequoia, né, que é uma daquelas maiores, o carvalho. Se nós olharmos aquela semente tão pequenininha, nós falamos, nossa, essa semente é de carvalho. Essa semente é da sequoia. Mas se nós pegarmos essa semente e deixarmos aqui, nunca ela chegará numa árvore. Nós vemos nela um potencial enorme. Nossa, essa árvore aqui, quando ela crescer, nossa, ela dá tantos metros de diâmetro, ela dá tantos metros de altura, ela dá uma flor assim, ela dá um fruto assim. Mas nós vemos o que na semente? Um potencial. Mas quando essa semente é adubada, é plantada, cuidada, irrigada, tudo, ela sai de potencial. Quando ela começa a se formar, ela vai saindo de potencial para uma potência. Passando o tempo, a hora que nós olhamos aquela formosura, olha a potência daquela árvore. Então, olha que legal que é nós fazendo essa analogia. Isso nada mais é do que nós. Quanto potencial não está aqui dentro? Temos grande potencial dentro de nós. Mas nós precisamos o quê? Trabalhar para que esse potencial nós consigamos transformá-lo em potência, para amanhã sermos um espírito mais esclarecido, um espírito melhor, um espírito que já conheça as leis que regem, um espírito que conheça toda a nossa origem e tenha compreensão das coisas. Como diz aqui, quando rogamos a frase do Evangelho, veja quantas coisas é interessante para nós muitas vezes. Eu achei interessante porque fala assim, quando nós falamos, mas eu estou com um problema, a pessoa brigou comigo. Perdoa, não tem problema. Aplica o perdão. Mas aquela pessoa me magoou. Aplica a indulgência. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, esses ensinamentos que chegam para nós, eles são adubos para nós espíritos. Que ele vem adubando-nos para que nós possamos
criar cada vez mais entendimento. Quantas vezes, em situações assim difíceis, de atrito, de relacionamentos, nós não paramos e respiramos um pouco. Será que compensa? Hoje, nós vemos tantos embates aí em todo lugar. Está difícil hoje, tem hora o relacionamento. Outro dia eu estava numa reunião com uma pessoa falou para mim, falou, no estudo que eu fiz na minha vida profissional, hoje eu chego à conclusão que 30% do meu dia, 30% do meu dia, eu tenho que me desgastar para conversar com as pessoas, para ver, porque aquele que dá contra, é isso que faz isso. Ele falou, 30% do meu dia eu uso nisso. Eu falei, nossa, olha que coisa. E muitas vezes, quantos dias nós não gastamos 30, nós gastamos 80. O curso de quinta-feira, desprendimento das nossas energias, que nós ficamos desprendendo energia nossa, para querer, prefere pôr embate, para medir força, eu sei mais, eu não. Então veja, como que muitas vezes nós temos tudo na nossa mão, esses ensinamentos do Evangelho, se nós refletíssemos um pouco mais em cima dele, isso daí nos auxiliaria muito, para que nesses momentos a gente fale, olha, chega, vamos tocar. Porque não adianta nós ficarmos desgastando tempo em cima de coisas que não vai ter resultado. Não adianta. Isso é perca de tempo. E nós ficamos nisso daí. Olha o que nós vemos hoje aí, como eu disse, nas redes sociais, aqueles embates, aquelas coisas, tem pessoa que fica lá. Outro dia uma pessoa falou para mim, eu encontrei, estava conversando com ela, e pessoa já um bom tempo de doutrina. Ele me disse, eu não vou na casa espírita, eu não vou estudar, uma porque tem hora que as palestras passam de meia hora, eu não gosto de palestra mais de meia hora. E estudar piorou, eu não tenho isso. Porque eu gosto muito de política, eu fico na rede social, debatendo, tentando mostrar para as pessoas qual é o correto. Então daí a gente vê, eu deixo de vir numa casa espírita para eu ficar numa rede social. Respeita, é uma decisão dele, Mas, gente, cadê essa semente? Não germinou, não brotou? Será que as falas do Evangelho não nos comoveu ainda? Será que o pouco que nós sabemos da doutrina, resta dúvida que somos espíritos imortais? Daí nós vemos um diálogo desse espírito aqui lá na Revista Espírita, que fala quando ele chega, ele desprendeu, ele viu a grandiosidade do amor divino para conosco. Muitas vezes isso está nos esperando. É só nós fazermos a nossa parte aqui, manipularmos os nossos tempos. Que eu vou falar lá mais por fim a questão do tempo, que muitas vezes desperdiçamos tanto tempo. Tanta coisa deixamos passar batido aí na nossa dia a dia, e o tempo é tão precioso, mas isso nós vamos deixar mais por fim um pouco. Simplicidade é o último grau da satisfação, do simples ao essencial. E tem uma frase que diz, sabedoria é rimar simplicidade com alegria. E é verdade. A sabedoria é nós rimarmos a simplicidade com a alegria. Porque simplicidade, como disse na abertura, ela é um sentimento nobre. E isso junto, potencializado com a alegria do bem entender, do bem viver, olha como que dá para nós caminharmos totalmente oposto de muitas coisas que já fizemos, não que falando só de outros, mas coisas que nós perdemos tempo lá atrás. Então, cabe bem nós refletirmos sobre a simplicidade. Simplicidade evolutiva vamos deixando pelos caminhos. Agora, simplicidade espiritual vamos aplicando em nossas evoluções. Invertendo a grandeza material pela grandeza espiritual. Exatamente isso. A nossa simplicidade material, aqui nós somos uma pessoa simples. Ele está fazendo, ele é uma pessoa que não se apega, ele compreende tudo que tem, para ele está bom, ele vai tocando ali
com essas coisas, ele muitas vezes fala assim, nossa, aquela pessoa é simples. Sim, mas isso ele vai despojando na caminhada terrena. Agora, quando nós entramos na simplicidade espiritual, essa é grandiosa, essa não é pequena. Essa transcende, como diz o Espírito lá. Porque nós vamos compreender todos os mecanismos que nós temos que passar. Tem uma frase do apóstolo Paulo que é bem interessante, que ele diz assim: eu sei viver em abundância. Depois ele fala: eu sei viver em penúria. Olha que legal. Eu sei viver em abundância, eu sei viver em penúria. Quer dizer, independente da situação que ele está passando, ele sabe viver. Se nós pararmos e pensarmos um pouco aqui nessa frase do Paulo, nós vemos assim: quantas vezes na nossa vida a nossa saúde estava em abundância? De repente, ela entra numa penúria. Nós nos comportamos do mesmo jeito, na abundância e na penúria. Quando chega, por exemplo, eu estou bem de saúde e de repente chega uma enfermidade, eu reajo do mesmo jeito? Não, né? Porque nós ainda não sabemos esse equilíbrio. Que quando nós estamos bem, está tudo ok, está tudo bom. Quando chega numa parte de saúde, por exemplo, de uma penúria, nós já começamos a achar que Deus está sendo injusto conosco, eu fiz tantas coisas, porque Deus está fazendo isso comigo, porque eu estou sofrendo tanto. Nós não compreendemos que é uma lei, é uma regra, tipo assim, é igual fórmula de física. Se você aplica aqui a mesma fórmula aqui, é a mesma fórmula, é igual, só em situações diferentes. Você muda os números só isso muda, mas a fórmula é a mesma. Ainda falta para nós compreendermos, entender essa situação. Quando chega no momento, eu falei da enfermidade, nos momentos dos nossos recursos financeiros. É a mesma situação. Hoje eu estou bem, estou em abundância. Quando meus recursos financeiros, ele já começa a dar uma queda, ele já entra para o lado da penúria. Agimos do mesmo jeito? Também não. Na questão de afeto, estamos junto com uma pessoa, por um motivo ou outro há uma separação, um desencarne, daí nós agimos do mesmo jeito? Abundância e penúria? Ainda nós não aprendemos a lidar com isso daí. Por isso que nós temos que buscar entender que a nossa vida, ela é um padrão. Independente da situação que estejamos abundância ou penúria, é a mesma vida nossa. Independente do que seja, é a mesma coisa. Só muda o lado. É aí que nós temos que ter a compreensão, porque nós, desde que nós nascemos, nós não temos uma vida uniforme em tudo. Não dá para termos uma vida uniforme em tudo. Já pensou se todos nós tivéssemos uma vida uniforme, igualzinha, todo mundo igual? Daria certo? Quem queria fazer algo... Não, eu tenho essa coisa. Não, mas eu também tenho, mas isso aqui... Então, ninguém ia fazer nada, porque ninguém queria se mexer. Então, por isso que há essas situações de abundância e penúria. Mas, aí nós temos que compreender que nós viemos de uma sucessão de reencarnações. Hoje eu posso estar passando por isso. E amanhã? Porque eu tenho que aprender a lidar com isso. Ah, mas eu ganhei na Mega Sena, eu vou morrer rico. Legal. Mas e se vier numa penúria de recursos? O espírito nós vamos voltar com a mesma sensação de poderes? Olha hoje aí, tudo que nós estamos vendo, vocês têm dúvida, vamos dizer assim, essa convulsão que nós estamos passando nesse mundo político nosso, essa disputa, poder, um querendo derrubar o outro, daqui a pouco estão retornando. Olha as oportunidades que estão perdendo aí. Pelo contrário, era para aproveitar isso daí. Que certas ações você auxilia milhões de pessoas. Mas o que acontece? Estão se perdendo nessa convulsão que está as coisas hoje. Só se fosse morrer ou acabou, tranquilo, que bom seria.
Mas vai ser assim? Não. Depois vai ter que voltar. Agora, imaginemos nós, numa sensação de abundância, retornarmos numa situação de penúria. Já pensou que sufoco dentro de nós? Mas eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas você não tem recurso. Então veja que é aí que, quando fala dessa simplicidade espiritual, que nós temos que buscar compreender as situações hoje, porque nós estamos construindo, nós somos construtores da nossa evolução. Uma coisa que eu fico feliz quando eu estou lendo assim, que os Espíritos falam que hoje nós estamos melhores do que ontem. Falei, nossa, que maravilha. Hoje nós já estamos meia boca, imagine ontem, não? Então, quer dizer, olha que fantástico, nós não regredimos. Então, é só nós ir caprichando cada vez mais. Nós buscarmos compreender essa vida espiritual cada vez mais dentro de nós. Nós temos os outros sabores terrenos? Temos muito. Mas dá para educarmos um pouco melhor. No Sermão do Monte, Jesus, quando fez a oração do Pai Nosso, quando ele disse, o pão nosso de cada dia. Se nós pararmos ali, o que Jesus quis dizer com o pão nosso? O pão nosso de cada dia. Dá-nos cada dia, dá o que é necessário para nós, esse pão de cada dia. É a nossa saúde, o nosso trabalho, nossa família, o nosso alimento na mesa, esse é o pão nosso. Só que a gente começa a refletir, realmente é muito interessante, o que é necessário para nós hoje. Daí veio Chico Xavier, quando foi questionado disso, ele fez assim uma brincadeirinha, mas é bem interessante. Ele disse assim, enquanto estamos no pão, está ok. Mas o problema é na manteiga. Exatamente, o problema é na manteiga, porque quando nós estamos com o pão nosso de cada dia, é o necessário para nós. Deus já dá no que é necessário para nós a cada dia. O problema é quando nós começamos a querer a manteiga. Porque daí eu quero o quê? Eu quero essa manteiga. Daqui a pouco não, eu quero outra manteiga. E assim nós vamos na nossa vida. Daí nós começamos a entrar num momento de insatisfação na nossa vida, que nada está bom. Enquanto eu tinha só o pão na mesa, estava ótimo. Mas aí veio a manteiga, daí daqui a pouco eu quero a outra marca, eu quero requeijão, quero catupiry, eu quero presunto, eu quero mussarela, peito de peru, tender, chester, e daí é a hora que nós, o pão de cada dia que é necessário, como disse o Chico, nós começamos a nos perder na manteiga. E é interessante isso daí, se a gente for ver na nossa vida. Quantas coisas, muitas vezes, nós buscamos, tem necessidade? Nós sabemos isso daí na nossa vida. É errado ter? Não. Podemos ter? Sim, podemos. Mas aí volta na questão do apóstolo Paulo. E sei viver em abundância, sei viver em penúria. Nós podemos ter o que quisermos, não é errado podemos ter algo. Mas tenhamos a consciência da abundância e da penúria. Porque uma hora pode, enquanto está aqui na abundância, está ótimo. Mas quando chega na penúria, nós temos dificuldades ainda de compreender. No capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, tem lá tormentos voluntários, que é pegando parte disso. Quantos tormentos voluntários nós deixamos, nós que inserimos na nossa vida, e nós a complicamos a nossa vida por causa desses tormentos? Muitas vezes a inveja, os ciúmes, os melindres, os vaidosos, são coisas que, isso aí são venenos que contaminam nós, ainda que estamos em caminhada evolutiva. Porque nós não sabemos lidar com isso.
Hoje nós temos, às vezes assim, veja como está dizendo os meios de comunicações, hoje qualquer lugar está difícil, você chega num lugar, todo mundo quer ser mais esperto que você, quer ter algo mais. Se você tem uma coisa que adquiriu, já vê, mas você adquiriu, outro dia nós estávamos conversando sobre isso, né, Léo? Mas você tem isso, mas deve ter alguma coisa errada por trás, porque não é possível você ter isso. A gente vê essas coisas. Os ciúmes, quantas vezes daí nós falamos daquele 30%, veja quantas vezes nós não chegamos em 30%, ultrapassamos 60%, 90% no nosso dia. Mas fulano trocou de carro. Mas essa casa que eu moro não é bem que eu queria aquela. E nós ficamos criando, está lá no Evangelho, no capítulo 5, os nossos tormentos voluntários. A questão de inveja, ciúmes, nos atrasa muito esses dois sentimentos. Hoje é uma disputa do saber mais. Todo mundo quer mostrar que sabe mais que o outro. Jesus aqui, que pisou aqui na Terra, nesse planeta, o mais tinha sapiência, que é a sabedoria e a ciência que tinha em tudo. Como que ele passou para nós? No sentido arrogante e no sentido humilde, da simplicidade. Aquele que sabe mais, ele tem um jeito excelente de mostrar que ele sabe mais. Aplique em obras, em trabalho, não em fala. Em fala é fácil. Muitas vezes nós vemos uma pessoa, no nosso trabalho, por exemplo, tem pessoa que ele tem um potencial, lá atrás a semente, ele tem um potencial. Ele começa a se desenvolver, começam a olhar com outros olhos nele. Porque, mas aquela pessoa lá, ele pegou, vai ser promovido, mas também ele faz isso, ele faz... Nós não vemos o lado bom dele. Tem pessoas hoje, está aberto, quantas pessoas vão, estudam, se qualificam? Tem mais chance de mercado? Com certeza. Isso é fato. E nós ficamos ali perdendo o nosso tempo a questão dos ciúmes, da inveja. Falar, não, mas não é justo aquela pessoa ser isso. Se uma pessoa sabe mais que eu, ótimo. Ele é um motivador para mim buscar algo mais, aprender. Essa é a nossa caminhada. É simples nós vermos o nosso sentimento. Quando nós vemos algo de bom numa outra pessoa, o que vem aqui dentro no momento? É um sentimento de felicidade, falar, legal, fulano conseguiu lá, ele trocou de carro, comprou casa, mudou, foi para algo melhor. O que nós sentimos dentro? Ali nós já sabemos quem nós somos. Como eu posso dizer que eu sei mais, mas eu faço algo que não condiz? E no final dessa frase tem uma frasinha que diz: como transportar água limpa em vaso sujo? Como que eu vou dizer que eu tenho mais conhecimento que vocês, mas a minha ação não condiz? Então cai nessa história. Eu estou com um vaso sujo e quero transportar água limpa. Não funciona. Para mim transportar uma água limpa, eu tenho que ser um vaso bom, tem que ser um vaso limpo. Senão vai acontecer isso. Nós falamos que sabemos mais do que o outro, fazemos tanto, eu sou melhor, sou isso. Mas na hora de eu transportar uma água para saciar a sede daquele que não sabe, eu não sirvo, porque eu sou um vaso sujo. Essa é a nossa realidade. Então veja, como que são coisas que nós pegamos no nosso dia a dia, muitas vezes não prestamos atenção, que nós deixamos, nós mesmos sujamos o nosso vaso. Por causa do quê? Da inveja, dos ciúmes, da arrogância, da prepotência. Não é melhor, tem dúvida entre nós? Se cada vez mais nós comungarmos melhor, é melhor a nossa caminhada? Mas por que muitas vezes temos dificuldade de caminharmos juntos? Muitas vezes, os nossos orgulhos, nossa vaidade, queremos mostrar, mas eu sou mais do que você.
Qual a lógica, qual a vantagem de eu querer mostrar que eu sei mais? Se eu sei mais, vamos fazer que nem fez Jesus, trabalhe. Como ele disse, eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. Eu e o Pai trabalhamos até hoje. Olha, então vamos fazer, aquele que sabe mais, trabalhe mais, mostre mais. Essa é a tônica da nossa vida. Não ficarmos aí desperdiçando tempo em crítica, em redes sociais, em falácias aí, que só prejudica. Vamos buscar a essência da simplicidade desse jeito? Vai ser difícil. Um dia vamos, mas teremos que ser vencidos pelo cansaço. Quando nós não aguentarmos mais, daí nós vamos. A pergunta 926 do Livro dos Espíritos, ela diz: criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Quer dizer, criando novas necessidades, não vai virar fonte de novas aflições? Essa resposta é longa, mas só o primeiro parágrafo dela já foi suficiente, não precisou o restante. Os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias, que vos criais. Há muito desengano se poupa nessa vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidade tem, esse é o mais rico. Que menos necessidade tem, esse é o mais rico. Olha que resposta os Espíritos dão para nós. Então vejamos como que são as coisas, é verdade. E Kardec fez essa pergunta, mas quanto mais coisas abrir para nós, não vai gerar mais aflições? Não. Se nós formos buscar as coisas factícias da vida, vai dar dor de cabeça. Se eu querer buscar algo que não seja necessário para mim, o supérfluo vai me cansar? Vai me cansar. Vai dar desgaste? Vai. Vou perder energia, desprender energia boa atrás disso? Vou. Então, vejamos como que é essa pergunta. Como eu disse, a resposta é maior, mas só essa primeira parte já resumiu tudo para nós. Já dá para ver bem, quer dizer, e quantas vezes essa insatisfação dentro de nós, porque hoje nós estávamos à tarde conversando com uma pessoa lá no Lar dos Velhinhos. Falei, a pessoa, tudo bem, concordo, uma certa idade, morando sozinha, tem um pouco de tristeza nela, de vazio, sim, eu sei que não é fácil. Mas depois conversando, estava lá eu e a Rose, e falou, mas procure ver a vida, quanto? Está faltando alimento aqui? Não. Chove aqui dentro? Não. Está guardada do frio, da chuva, tudo? Sim. Falei, tem um carro para sair, consegue sair? Sim. Está bem para ouvir? Sim. Enxerga? Sim. Fala? Sim. O que está faltando? Falei, tem milhões que não tem nada disso. Está numa situação mais difícil ainda de enfermidade e está menos da metade do que tem. Então vê como que é, muitas vezes, nós temos tudo que é necessário para nós e não conseguimos, porque nós linkamos a nossa vida com o outro. Mas o carro bom é daquele lá, a casa boa é daquele lá, o emprego bom é daquele lá, e nós começamos a fazer isso. E aí essas coisas fictícias que vamos buscar na nossa vida, que entram nos tormentos nossos, os tormentos voluntários da nossa vida. Simplicidade acompanhada de auxílio, como perdão, indulgência, fraternidade, trabalho, ajuda-nos na contabilidade divina, mostra-nos uma boa aplicação. Quer dizer, igual aquela quando vai num banco, faz certo uma aplicação, mexe numa bolsa, ganha um valor bom. Quando nós aplicamos a simplicidade acompanhada com perdão, com indulgência, com fraternidade, com trabalho, que nós estamos aqui para trabalhar, essa é a nossa essência. Quando fala a questão
muitas vezes, essa fala também do apóstolo Paulo, que diz assim: Pedro, busque a paz, mas siga. Esse é fato. Todos nós queremos ter paz. O que nós falamos no final do ano, quando vai chegando o Natal? Paz, saúde e alegria é o que mais nós falamos. Essa palavra, você pensa em digitar no Zap e já aparece lá. Saúde, paz, alegria. Mas nós falamos de paz, nós queremos paz, mas como diz Pedro, siga. Busque a paz. Mas como que eu vou buscar a paz se eu não exercito a paz? Vai cair aonde? No vaso sujo. Nós queremos a paz, mas nós não buscamos, não fazemos algo pela paz. Nós entramos aonde? Nos ciúmes, na inveja, na vaidade, na arrogância, na prepotência. Fica difícil. Se nós queremos a paz, muitas vezes, como nós falamos, chegar a final de ano, em vez de nós desejarmos a paz, vamos nós exercitarmos a paz. Desejar de boca é tão fácil. É aquilo que eu sempre digo, no dia 1º, todo mundo, no 31 lá, abraça, beija, muita saúde, paz, alegria, amor. No dia 1, muitas vezes já começa lá os bichi-bichi. Nossa, você viu fulano? Fulano estava lá, mas tá gordo, hein? Você viu a roupa dela que fez? Você viu o sapato dela? Aquela roupa estava torcida. E o marido dela também, nossa, comeu pra caramba, bebeu pra caramba, fez aquilo ali. E nós, questão de horas atrás, nós estávamos desejando paz, harmonia, alegria, felicidade. Vê como somos? Não é verdade isso daí? Muitas vezes estamos reunidos, daqui a pouco sai até umas alfinetadas lá, fala, vou até embora, nem vou ficar aqui, porque fulano já falou isso, para não dar confusão, vou embora. Mas, gente, questão de horas. Nós estamos, daí como diz Pedro, busque a paz, mas siga. Não adianta nós falarmos de paz, amor, alegria, harmonia e não aplicarmos no nosso dia a dia. E para concluir, eu achei lindo esse poema do Cassimiro Cunha, não sei se alguém de vocês já viram, que chama Simplifica. É fantástico esse poema aqui. Quando eu falei de tempo, olha a primeira parte disso daqui. Ele diz: clamas que o tempo está curto, contudo o tempo replica. Não me gaste sem proveito. Simplifica, simplifica. Muitas vezes nós não falamos de matar o tempo. Quer dizer, nós não clamamos que o tempo está curto. Toda vez nós não falamos, nossa, meu dia está tão curto. Nossa, mas está tão difícil, está tudo corrido. Não estou tendo tempo disso, não estou tendo tempo daquilo. Mas o que nós fazemos muitas vezes? Ah, eu não tenho o que fazer hoje, eu vou matar o tempo hoje. Em vez de nós aproveitarmos o tempo. Esse período aqui, quantos tempos nós não matamos? Ah, mas eu não vou para cá, não vou para lá, porque está frio, está chovendo. E nós deixamos e desperdiçamos um tempo que nós temos para nós aprendermos. Não só de vir aqui, tem outros lugares, outras igrejas, outras casas espíritas, outros templos evangélicos, mas vamos buscar isso daí. Aí vamos cair na paz, busque, mas siga a paz, que não adianta nós falarmos só. Daí ele continua, é muita conta a buscar-te. Armazém, loja, botica, aprende a viver com pouco. Simplifica, simplifica. Incompreensões, chicotadas, calúnias, misérias, tricas. Não carregues fardo inútil. Simplifica, simplifica. Encontras no próprio lar parentes que fere e implica? Desculpa sem reclamar. Simplifica, simplifica. Se alguém te injúria em rosto, se te espanca ou sacrifica, ouvida a loucura e segue. Simplifica, simplifica. Recebe dos mais amados ofensas que não se explica. Esquece a lama da estrada. Simplifica, simplifica. Alegas duro cansaço?
Queres casa imensa e rica? Foge disso enquanto é tempo. Simplifica, simplifica. Crês amparar a família pelo vintém que se estica? Excesso cria ambição. Simplifica, simplifica. Dizes que o mundo é de pedra, que as provas chegam em bica? Não deite limão nos olhos. Simplifica, simplifica. E para concluir, recorres ao mestre em pranto, na luta que te complica? E Jesus pede em silêncio. Simplifica, simplifica. Eu achei lindo esse poema aqui do Cassimiro Cunha, que ele tem um roteiro bem legal, curtinho, e aqui, como eu disse, aqui dava para fazer a palestra só falando em cima desses poemas, que ele falou do relacionamento de família, de lar, de trabalho, de riqueza, de tudo isso. E depois ele conclui fantasticamente, falando: recorres ao mestre em pranto. É o que acontece com nós. Buscamos supérfluo na nossa vida. Daí nós corremos ao mestre rogando auxílio. Estou numa situação difícil, me ajude, me abra as portas. Daí nós falamos. E já daí Jesus pede em silêncio. Simplifica, simplifica. Era isso que eu tinha a passar para a noite. Queria mais uma vez agradecer a Deus, ao próprio Jesus, que nos essa referência de modelo a seguir. Agradecer toda a equipe espiritual que nos acompanha, em especial ao meu mentor, que eu sempre peço para que quando vou fazer uma palestra, que seja uma coisa de aprendizado para todos nós. Que eu busque ser quanto mais simples e humilde na minha fala, para que nós busquemos trocar sempre essas ideias. Porque a simplicidade eu achei interessante, como a Lu fez, a Lu colocou até aqui, agradecer a Lu pelo comentário que ela fez no Face, muito interessante lá, um preâmbulo que ela fez ali da palestra, que sempre faz, foi muito legal. Agradecer a todos vocês, encarnados e encarnados aqui presentes, que esse amparo divino nos acompanhe no decorrer dessa semana. Que assim seja. Então, mais uma vez, aproveitando essa oportunidade bendita, continuemos com os nossos pensamentos elevados, principalmente agradecendo a Deus, nosso Pai de amor e infinita bondade, que nos concedeu o dom da vida. Esse Pai de amor que deixou sua centelha divina dentro de nós. Nos colocou Jesus como modelo e guia a seguir. E junto nos presenteou com os nossos abnegados amigos espirituais. Esses irmãos mais esclarecidos que nós, sempre nos acompanhando, nos orientando, até compreendendo muitas vezes a nossa dureza de coração, a nossa insanidade, mas eles, com a sua sabedoria, sabem que ainda temos muito o que aprender. Que é esse tema da noite de hoje, a simplicidade, tanto a material como a espiritual, busquemos refletir mais no nosso dia a dia. Sabemos que temos muitas coisas que nos aguça, nos incentiva, nos faz muitas vezes até ver com um olhar de cobiça, mas que tenhamos sempre a necessidade. Busquemos sempre refletir o que é necessário para nós e também para o bem daquele que caminha conosco. Que onde estivermos, não sejamos proclamadores da boa nova simplesmente na fala, mas principalmente nas nossas ações. Que sejamos, por menor que seja esse trabalhador, mas esse trabalhador fiel, com propósito, com bom ânimo, a trabalhar nessa seara imensa que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Que nesse momento das nossas orações, lembremos daqueles irmãos que necessitam. Aos irmãos que se encontram enfermos, hospitalizados, aos irmãos que retornaram por esses dias ao plano espiritual, que todos esses nossos irmãos desabrigados nas ruas, encarcerados, que eles possam, dentro das suas necessidades, dentro da sua fé, da sua crença, encontrar todo auxílio e todo amparo. Pois sabemos que o amor do Pai
é infinito para conosco, mas sabemos que cada um recebemos o que necessitamos. Que assim seja.